que que ele tem na cabeça? Ironia e crítica, com certeza. Tanto é que no seu último projeto resolveu fazer um CD só para crianças chamado Palavrão Cantado, que vem arrancando gargalhadas dos adultos. O penúltimo CD, Made in China, o próprio nome já diz, tem inspiração no país da mão de obra barata. Eu converso hoje com Carlos Careca, um artista que é irreverência em pessoa. Ótimo falar com você, Careca. O que você tem na cabeça? Tem muita coisa, viu, Mira? Bom, um prazer estar aqui. Prazer também, muito bom. Sabe que acompanho sua carreira jornalística desde muitos... Mentira dele, ele trabalhou comigo, por isso que está dizendo isso. Lembra dessa fase? Lembro, claro, e a gente... Rede OM, né? Rede OM, né? Eu na verdade, estava lá de intruso, fazendo uma espécie de crítico musical às avessas e tal. E provocando. E provocando, já era um provocador. Sim. E eu lembro de você desde lá e, claro, eu te acompanho sempre e acho legal agora você estar aqui com esse programa, recebendo as pessoas. Bacana. Não, legal falar com você. Careca, vamos começar então, porque tem tantas histórias para a gente falar de você. É verdade. Eu já vou chegar lá no Palavrão Cantado, que eu achei ótimo tudo isso. A capa, a gente já vai mostrar. Começando pelo K desse nome, de onde vem? O quê? O quê? Isso, claro, o quê do Careca, é um careca com quê? Opa! Careca com quê? E outra coisa, olha só, Carlos de Souza. Eu estou recebendo hoje Carlos de Souza. Então já vamos contar do apelido e do quê do Careca. É que eu tenho esse apelido Careca desde criança, né? Que meu pai uma vez raspou meu cabelo e naquele tempo eu virei o Careca e virou um apelido querido, assim, porque foram os amigos que deram e tal. E aí eu acabei virando o Careca. Em casa era Carlinhos, né? Uhum. Minha mãe e meu pai me chamavam de Carlinhos, meus irmãos. E aí Careca virou na escola. E daí depois, quando eu comecei a trabalhar com música e teatro, também continuei sendo chamado de Careca e tal. Até que um dia, eu tinha 22 anos, eu fiz uma cabala. E aí na cabala descobri... Eu imaginei isso quando eu vi o quê. Descobri que eu teria que acrescentar um quê ao nome. Aí eu falei, eu não vou acrescentar nada, vou substituir o C pelo Q e acrescentei o nome Carlos também, daí virou Carlos Careca. Isso acho que foi por volta de 86. E fez diferença? Você acha que foi importante? Olha, sabe o que é? Sabe o que é? É como você falou, Carlos de Souza, na época, eu me sentia assim muito igual eu tinha, por exemplo, no banco, tinha milhões de Carlos de Souza processados. Então, Carlos de Souza... Ele foi bancário, para quem não se lembra dessa etapa. Foi bancário. Não, eu já chego na outra etapa que eu acho Ainda bem mais que eu não fui curiosa banqueiro. ainda, que é a de coroinha, seminarista, ligação com a igreja, quase isso foi que vira antes, padre. Quase que vira padre. Não, fez diferença porque eu acho que eu consegui, assim, tipo, uma diferenciação, porque também só careca era uma coisa estranha, entendeu? Tinha o jogador careca, e que as pessoas até acham que eu tenho o mesmo apelido por causa dele, mas não, é porque eu raspei a cabeça mesmo, quando criança. E daí Carlos Careca virou assim como se fosse um nome só meu mesmo. Uhum. Então, eu sempre tive assim uma inveja branca, né? Não sei se existe isso, mas uma invejazinha assim de nomes pomposos, né? Por exemplo, e os grandes nomes da música brasileira sempre foram sobrenomes lindos, assim, né? Chico Buarque, Caetano Veloso, Jobim, né? Tom Jobim, Gilberto Gil, e aí eu Careca. Aí Carlos Careca com quê? Já melhorou um pouquinho. Aí virou essa figura que eu tenho que perguntar, você é um debochado por natureza? Você criou um tipo? Quem é o Careca? Eu sou assim mesmo na vida real. Em casa também eu faço um monte de palhaçada e eu sempre acho que a gente pode brincar com as coisas, né? Brincar com a situação e tal. Dependendo do dia, dependendo do humor, eu tenho a vontade de fazer alguma sacanagem, de tirar algum sarro e tal. Mas não é por maldade, nem é por estilo, assim, é porque da natureza própria, né? Acho que meu pai, ele era muito brincalhão também. E desde sempre eu
eu fico analisando as situações e brincando. Tanto é que eu fiz brincadeira com o meu próprio nome e tal, né? Careca. E com as músicas todas, quer ver? Não, Vamos nem começar. todas, nem Não, todas. quase Tem todas, tá? músicas sérias Quase também. tem, porque você estava Quer dizer, aqui todas- dedilhando antes, eu falei assim, será que ele está nostálgico hoje, né? Porque não é o que a gente costuma ver com mais frequência, mas acho que já Por passou. exemplo, Vamos ver. tem situações que o deboche ajuda a você compreender melhor uma situação, né? Eu estava aqui em Curitiba uma vez e eu era novinho ainda, eu fui numa exposição que tinha na Secretaria de Cultura. E lá na Secretaria de Cultura tinha umas fotos de vários compositores paranaenses e estava a historinha um pouco de cada um. E tinha a história do Lápis, que foi um grande compositor. Sim, maravilhoso. E eu fiquei pensando, e naquela época a gente é muito novo, tem uma revolta interior que é mais forte, mais pungente, né? Quer mudar o mundo. E aí eu saí ali nervoso e tal, e comecei a pensar, e já saí cantarolando esse refrão. Eu gosto de Curitiba, eu quero ir fundo no meio do mundo, aqui é o lugar. E eu fui cantarolando isso. Eu vou canto mais um pouquinho. Fui cantarolando esse refrão na Rua 15, que na época a Rua 15 era o nosso altar, né? Que a gente caminhava pela Rua 15, encontrava todo mundo. Era ótimo, era um passeio maravilhoso. E daí já encontrei o Oswaldo Rios, o Adriano Sátiro e fizemos essa canção. Eu gosto de Curitiba, eu quero ir fundo no meio do mundo, aqui é o lugar. Olhar as meninas da Praça Osório pela janela do meu escritório, pegar meu salário, dançar no Operário, na Riachuelo, comprar mais um selo pra te mandar um postal. Eu gosto de Curitiba, que é uma música que brinca com os pontos turísticos de Curitiba, não muito turísticos, né? E muita gente hoje até nem sabe das coisas, mas... Que fazia parte da história da cidade, né? Hoje já são outros pontos. Já são outros pontos e tal. Mas naquela época ainda existia um pouco o romantismo de uma cidade menor, né? Onde os travestis se encontravam no lugar tal, as prostitutas em outro, e assim vai. E a gente falava um pouco dessa brincadeira com a cidade, com o nome da cidade. E acabou sendo uma música muito forte no primeiro disco, e também porque foi através dessa música que eu conheci o Arrigo. Opa, então eu vou pegar essa deixa aí, a gente para aqui, eu vou fazer um intervalo rapidinho para a gente falar dessa grande parceria, suspense com Arrigo Barnabé, e nós vamos depois mostrar outras canções aqui, eu tenho certeza que você vai se divertir. A gente já volta contando, inclusive, que o Careca já fundou uma igreja, é verdade? Mas não conta agora. Verdade. Verdade? Então tá, fica aí que nós já voltamos.